Tudo começa com um alerta urgente a avisar que a cidade de Lian está a sofrer um ataque terrível. Nesse momento, vários projéteis caem do céu e o caos instala-se enquanto todos procuram um abrigo seguro. Então, o jovem sofre um forte golpe e desperta um poder misterioso que faz todo o seu corpo brilhar intensamente. Na escola principal da cidade, os alunos reúnem-se para ouvir sobre a importante turma de elite. Com isso, o instrutor explica que o exame tem um total de 750 pontos em avaliações. Ele reforça que apenas os 10 melhores alunos conseguirão entrar na tão sonhada turma especial. Nesse momento, o protagonista pensa que esta é a sua única oportunidade para se tornar um mestre das artes marciais. Acontece que ele esteve em coma durante 2 anos e agora precisa de recuperar o tempo perdido à força. Andando pelo corredor, o jovem percebe que está a ser observado por alguns colegas com ar ameaçador, mas um grupo de valentões para o rapaz de cabelo escuro e começa a zombar dele por ter voltado depois de tanto tempo. Com um olhar maldoso, o líder do grupo pergunta se o miúdo realmente acha que é algum tipo de gênio. Nisso, o herói agarra firmemente o braço do idiota e diz-lhe para se concentrar apenas no seu próprio teste. Sem dar muita atenção, ele larga o seu rival e segue o seu caminho, deixando todos ali bastante surpreendidos. O Brutamontes fica irritado e pergunta-se como é que aquele miúdo ficou tão forte e arrogante de repente. Então, eles decidem esperar pelo teste de combate para tentar magoar o novato sem sofrerem qualquer punição. Com um sorriso bizarro, o vilão planeia acabar com a carreira do oponente durante a luta oficial. De volta à sala de aula, o aluno começa o teste escrito que pergunta sobre a história do Novo Mundo. Tudo mudou no ano de 2842, quando alienígenas invadiram a nossa Terra. Com a derrota nuclear, 5 bilhões de pessoas perderam as suas vidas e a humanidade foi quase completamente aniquilada. Mas a radiação fez com que os sobreviventes evoluíssem e atingissem o nível 2 de força em agosto de 60. Por causa disso, novos guerreiros super fortes surgiram e lutaram bravamente pela sobrevivência. Com poderes incríveis, eles enfrentaram os invasores e defenderam o que restava do nosso planeta. Este evento marcou o fim da Era Antiga e o início do famoso calendário Marechal Superior. Nesse momento, o protagonista termina o teste e submete as suas respostas com grande velocidade e confiança. Ele mantém a calma porque sabe que respondeu a todas as perguntas do teste corretamente e com grande facilidade. É revelado que o jovem não esteve em coma, mas sim num lugar muito estranho e misterioso. Mas as recompensas daquele lugar deram-lhe uma memória fotográfica incrível e muito útil. Ao chegar a casa, o pai do jovem chama-o para comer com o resto da família, mas a sua irmã apanha o bilhete do exame que ele deixou cair no chão e chama-lhe desajeitado. Todos se reúnem à mesa para jantar e o ambiente parece muito pacífico e bastante agradável. Então, o pai do jovem mostra-lhe um frasco misterioso com um sorriso no rosto. O homem explica que é um pó de vitalidade vermelho para aumentar a sua pontuação no teste de artes marciais. Com isso, o filho diz que consegue passar no teste sem precisar de nenhuma ajuda extra. O pai acalma-o e diz-lhe para não se preocupar, porque a família pode apoiá-lo facilmente com um sorriso no rosto. O rapaz compreende o carinho e a preocupação do seu querido pai. De volta ao seu quarto, ele pensa que o frasco custou todas as poupanças da sua família pobre. Sabendo que tudo depende desta noite, ele prepara-se para treinar arduamente. Logo a seguir, o herói entra num lugar frio e desolado dentro da sua própria mente. Ele menciona que sempre foi para este espaço de cristal quando dorme desde o seu acidente. A sua missão lá é proteger o cristal de monstros e isso deixa-o sempre muito exausto. Ele explica que, se o cristal for quebrado, ele entra em coma por um dia inteiro. Mas se for derrotado em batalha, acorda no dia seguinte cheio de energia e pronto para outra ronda. No início, o jovem tinha medo de entrar em coma, mas logo entendeu a regra para ficar mais forte. Este treino fez com que o seu poder mental e memória melhorassem absurdamente com o tempo. O sistema avisa que a próxima onda de monstros chegará em exatamente 30 segundos. Nisso, uma nova luta intensa começa e o jovem derrota todas as criaturas com a sua espada. Exausto mas vitorioso, o herói abre o seu painel para verificar o seu estado de poder atual. Então, uma notificação avisa que a temível quinta horda de inimigos já está a caminho. Analisando seus atributos, ele acha que não é forte o suficiente para entrar na turma de elite. De repente, um dragão vermelho aparece e cospe uma enorme rajada de fogo na sua direção. O protagonista desvia-se e usa uma habilidade para cortar a garra daquela criatura. A fera contra-ataca com uma chicotada de cauda, mas o jovem consegue desviar-se com agilidade. Depois de ser derrubado tantas vezes, ele finalmente dominou os padrões de ataque do grande lagarto. Com isso, o espadachim usa sua arte da espada e acerta um golpe no peito do monstro. Ele aproveita a abertura para subir para as costas da enorme criatura avermelhada. Para sua surpresa, a fera entra em modo de fúria, tornando-se ainda mais perigosa do que antes.
O jovem admite o seu descuido, mas felizmente não se magoou muito com a sua fúria. Enfrentando a fera gigante, o guerreiro prepara-se para o grande confronto decisivo. Ele acalma-se e diz com confiança que desta vez irá certamente vencer a batalha. Com o seu corpo a brilhar em azul, ele avança para o ataque final contra o dragão. Ele avança com a espada em punho e aponta diretamente para a cabeça daquela enorme criatura, mas o monstro é rápido e tenta mordê-lo, então ele usa sua velocidade para escapar. Com uma cara séria, o guerreiro prepara-se para usar a vantagem do seu pequeno tamanho. Ele diz que ser pequeno tem as suas vantagens e desvia-se facilmente do sopro de fogo. Então, o espadachim usa uma técnica poderosa e avança para um golpe muito preciso. O golpe acerta em cheio e a criatura gigante cai no chão, levantando muita poeira. Então, o herói usa sua energia para criar um escudo e defender-se do impacto da fera. Mesmo ferido, o dragão ruge e prepara outra poderosa rajada de chamas vermelhas. Com isso, o jovem contra-ataca com um feixe de luz que atinge a fera diretamente na boca. O monstro é finalmente derrotado e uma mensagem parabeniza o jovem por vencer a horda. Com a vitória, a sua agilidade aumenta e ele prepara-se para as próximas batalhas que virão. Nisso, o sistema informa de que completou 5 ondas e ganhou um método de visualização. O rapaz lembra-se de que a escola ensina um método semelhante, mas apenas para mestres mentais. Ele pensa que quanto mais luta, mais itens bons consegue. Mas uma nova onda já se aproxima. Ao acordar no seu quarto, ele percebe que os novos inimigos são demasiado fortes para ele neste momento. Então, ele decide experimentar o novo método de visualização que acabou de receber como recompensa. Ao ativar o item, ele é transportado para um espaço estranho cheio de água digital. Lá dentro, o guerreiro enfrenta uma criatura escura e assustadora com múltiplos olhos. Aquele ser gigante encara-o e a sua presença é avassaladora e altamente intimidante. Então ele entende que isto é um teste que só precisa de olhar para o monstro para ser julgado. De volta ao seu quarto, o jovem medita e uma aura azul brilhante cobre todo o seu corpo. Nesse momento, a sua irmã abre a porta e chama-o para ir jantar com o resto da família, mas fica surpreendida ao ver o corpo do irmão, todo musculado, e chama-lhe bonito com um sorriso no rosto. Ele fica feliz com o elogio repentino da sua irmã mais nova. A brincar com ela, ele pergunta se não era bonito antes e despenteia-lhe o cabelo. Nisso, a rapariga fica toda envergonhada e pergunta-se quando é que o irmão ficou tão bom. Olhando, já vestido, ele pensa que isso foi um efeito do novo método e anuncia que está de saída para o exame. Então, o pai despede-se com um sorriso e diz ao filho para ter cuidado no caminho. Ao chegar ao local do teste, ele entra no ginásio da escola número 1 da cidade de Lian. Alongando o corpo, o herói sente que o método de visualização o tornou muito mais forte. Com isso, o valentão aproxima-se e zomba dele por ter estado fora da escola durante 2 anos. O grupo de brutamontes cerca o rapaz de cabelo escuro e chama-lhe filantropo por ajudar os fracos. Inabalável, ele diz que é melhor do que alguém que nem sequer passou nos testes acadêmicos. O protagonista sorri e diz que, se o seu rival não ouviu bem, não pode fazer o teste. Ele até provoca, dizendo que não mencionou ninguém. Portanto, se a carapuça serve, que a use. Um amigo intervém para separar a briga e diz que a avaliação é o mais importante neste momento. Com raiva, o vilão recua e diz ao rapaz para esperar, porque vai ter grandes problemas. Preocupado, o colega diz que ele está frito, mas o herói não parece importar-se minimamente. O amigo explica que o tio do idiota é agora o novo diretor de alunos da escola, e dizem até que o diretor vazou as perguntas do teste para ajudar o sobrinho. Uma voz anuncia que o exame de artes marciais terá um teste de força e depois um duelo de combate. O protagonista acalma o seu amigo e diz-lhe para não se preocupar, porque o teste está prestes a começar. A primeira avaliação usa um sistema onde o último classificado de cada grupo é eliminado na hora. Pensando no duelo que se aproxima, o rapaz decide que é melhor poupar um pouco de energia. A sua estratégia então é usar a sua velocidade para vencer, e uma aura azul envolve o seu punho. Mas o seu rival parece muito confiante e diz que tem força mais do que suficiente para passar facilmente. A avaliação do primeiro grupo começa e os 2 oponentes encaram-se muito seriamente. Nesse momento, o Bully acerta um soco poderoso no saco de pancadas com toda a sua força. O golpe é tão forte que a onda de choque atira outro estudante para longe dali. Os amigos do idiota celebram e dizem que a sua força é de quase 1400 Jin. Um dos capangas sorri e diz que, com o chefe em primeiro lugar, alguém será eliminado em breve. É a vez do herói e ele também acerta um soco sólido no equipamento de teste. O instrutor fica chocado porque o novato marcou 1500 Jin com baixa intensidade de vida. O amigo do rapaz fica de boca aberta e pergunta-se quando é que ele se tornou tão incrível assim. O professor analisa que essa força é anormal e suspeita de uma habilidade avançada de artes marciais.
Com isso, ele fica curioso e pede ao seu assistente para trazer a ficha daquele aluno. Lendo o documento, o homem vê que o rapaz tem uma proficiência extremamente alta mesmo depois da suspensão. De volta à quadra, o herói prepara-se e pensa em testar a força do seu rival durante a tarde. A segunda parte do exame será um duelo de combate num grande ringue de luta. Então o instrutor chama os alunos para o palco e o primeiro nome anunciado é o do protagonista. O nome anunciado para a luta é o do seu rival e ele sorri com um olhar muito malévolo para o seu oponente. Com isso, os alunos duvidam da vitória do herói porque acham que força bruta não vence uma luta de artes marciais. O bully aponta sua lança e avisa que a sorte do rapaz acabou e que ele será derrotado agora mesmo. Então, o rapaz de cabelo escuro responde com um sorriso calmo e diz que espera ver toda essa atitude durante o duelo. Nesse momento, o vilão começa a girar a sua arma, criando um rastro de energia laranja muito forte. Com isso, o protagonista desembainha a sua espada e prepara-se para bloquear o ataque que vem na sua direção. Ele desvia-se suavemente enquanto seu oponente tenta acertar golpes consecutivos com muita raiva. O bruto fica irritado e repara que o seu alvo está muito mais rápido do que na última luta. Mesmo assim, ele ativa sua aura vermelha e jura que vai entrar na classe de elite de qualquer maneira. Nesse instante, uma explosão de faíscas acontece quando a lança e a lâmina se chocam com imensa violência, mas o jovem guerreiro corta o ar com facilidade e começa a controlar o ritmo do confronto. O idiota grita de fúria e avança com um golpe final para tentar acabar com esta disputa de uma vez por todas. Ele salta de uma grande altura e desce com todo o seu peso para atingir o seu oponente no chão. Enquanto isso, o herói analisa que lutar contra pessoas é bem diferente de enfrentar monstros. O inimigo gira como um furacão de chamas, mas o rapaz mantém a calma e observa cada movimento. Com uma corrida rápida, o rapaz de cabelo escuro deixa um rastro azul no chão e aproxima-se para o contra-ataque. Então, um choque massivo de energias faz o ringue tremer e levanta uma enorme cortina de poeira. Aproveitando a abertura, o espadachim desfere um golpe de luz que atravessa a defesa do seu rival. Com o impacto, o vilão sente o golpe e tropeça para trás, perdendo completamente o fôlego para a luta. Mas uma mão misteriosa agarra uma faca escondida. Mostrando que o jogo sujo está prestes a começar, o herói encara o instrutor enquanto seu oponente caído se recupera após o golpe final da partida. Com um movimento rápido, o rapaz de cabelo escuro acerta uma bofetada precisa que atira o seu rival para longe do palco de luta. Com isso, o bully fica caído no chão, completamente nocauteado e sem entender nada do que aconteceu. Então, os outros alunos ficam chocados ao ver que o azarão da turma venceu com tanta facilidade. Nesse momento, a equipa médica leva o perdedor numa maca enquanto o próximo duelo já é anunciado, mas o professor chama o protagonista para uma conversa particular logo após o fim da partida. O homem de cabelo ruivo observa o jovem com um olhar muito sério e altamente analítico naquele instante. Com isso, o rapaz pede desculpa por não controlar a sua força bruta durante o combate de artes marciais. O mestre tranquiliza-o e diz que ferimentos são normais, dizendo-lhe para descansar bastante em casa. Mas o instrutor repara que o herói venceu sem sofrer um único arranhão devido à sua técnica pura. Andando pelo corredor, o jovem planeia os seus próximos passos para entrar na sonhada turma especial. Chegando ao seu quarto, ele encara a cápsula de combate virtual que todos os alunos de elite têm. Ele lembra-se que o equipamento permite lutar contra simulações digitais de outros grandes guerreiros. Com o treino virtual, é possível enfrentar oponentes de níveis semelhantes para ganhar experiência real. Por causa do tempo passado a treinar no espaço de cristal, o rapaz ainda está no nível bronze no sistema. Então, o herói liga o cabo na tomada determinado a subir de ranking o mais rápido que puder hoje. Nesse momento, o rapaz de cabelo escuro entra na máquina para tentar alcançar a famosa lista de jovens gênios de todo o mundo. Este ranking é reconhecido globalmente, atualmente, nenhum aluno da sua escola está nele. Com a cápsula fechada, o protagonista prepara-se para mostrar todo o seu verdadeiro poder nas artes marciais. Logo o guerreiro aparece num ambiente digital azulado, pronto para o seu primeiro grande desafio virtual. Ele decide começar com uma luta de aquecimento para testar as suas habilidades na cápsula virtual. Com isso, um avatar fofo usando uma máscara de porco aparece como a sua representação no jogo online. Segurando a sua espada, o rapaz pergunta-se onde está o oponente que o sistema escolheu para a luta. De repente, uma rapariga aparece atrás dele e diz que a sua reação foi muito lenta para um guerreiro. Mas o jovem consegue bloquear o ataque surpresa da rapariga com um movimento rápido da sua espada. Com isso, a rapariga elogia sua velocidade e diz que em lutas reais, não se espera para atacar o inimigo. O herói fica irritado e avisa que não dará outra chance para um ataque sorrateiro como aquele. Então os dois começam uma troca intensa de golpes e o rapaz de cabelo escuro usa sua aura azul para se defender.
Com um movimento rápido, ele usa a técnica do impulso do dragão pálido para apanhar a sua rival de surpresa. A rapariga fica chocada porque reconheceu o movimento e pergunta por que ele usou como um golpe de espada. Ela explica que as artes marciais não devem estar presas a formas específicas e precisam de mais liberdade. Nesse momento, o rapaz tem uma epifania e percebe que não precisa de seguir as regras da técnica. Mas ele fica confuso, perguntando-se como aquela rapariga conseguiu reconhecer a sua habilidade secreta. A sua oponente aproveita a distração dele e parte para um novo ataque com os seus punhais afiados. O rapaz mascarado assusta-se com a força dela e tenta decifrar o estilo de luta da sua oponente. Com um golpe final, a rapariga acerta em cheio e diz que ele foi descuidado durante o combate. O placar mostra a derrota do jovem e ele queixasse que poderia ter vencido se não fosse pelo ataque surpresa. De volta ao menu, ele pensa nas palavras da rapariga sobre focar mais na essência da arte marcial. O jovem lembra-se que ainda não dominou completamente a sua técnica de espada e o seu atributo de furtividade. Então, ele tem uma ideia e decide testar essa nova linha de pensamento noutra luta virtual agora mesmo. O seu novo desafio é um bruto gigante que usa uma enorme bola de ferro como arma de combate. Com isso, o rapaz desespera se queixasse que o sistema o colocou contra inimigos muito mais fortes. Mesmo assim, ele não desiste e avança com a sua aura azul para prender o grandalhão com um golpe. Ele acredita que tem a vantagem porque a sua arte marcial é mais forte que a dos seus oponentes. Com isso, o jovem tenta outro ataque, mas o homem diz que ter uma técnica forte não é tudo numa luta. O bruto então gira sua arma e ataca com força total, mas o rapaz mascarado parece ter um plano em mente. Com um movimento rápido, o herói desvia-se e o grandalhão fica irritado com toda aquela agilidade. O rapaz mascarado encara o seu rival com confiança e prepara um contra-ataque rápido e muito preciso. Com a sua técnica de brisa na floresta, o rapaz desvia-se do ataque e surpreende o inimigo com a sua agilidade. O oponente fica chocado por ele ter desaparecido e o herói aproveita a chance para aparecer logo atrás do grandalhão. O grandalhão pergunta-se como ele desapareceu e, nesse momento, o herói usa o impulso do dragão pálido para vencer. Com a vitória, o rapaz mascarado usa a sua técnica do impulso do dragão pálido e finaliza o seu inimigo. Ele comemora por finalmente usar a técnica com sucesso pela primeira vez numa luta de combate real. Então, o rapaz reflete sobre o verdadeiro significado de ser habilidoso com uma espada afiada. Ele entende que a habilidade não se limita a formas e pode ser dura ou suave como um fluxo de água. A técnica também pode ser rápida como um trovão ou fluida e calma como um riacho tranquilo. Com isso, ele percebe que a sua técnica suprema queria ensinar-lhe sobre a versatilidade de uma lâmina. O espadachim conclui que a espada é uma arma indefinida e o seu uso depende unicamente do guerreiro. Saindo da simulação, o jovem percebe que está a morrer de fome depois de tanto treino intenso. Nesse momento, a sua pulseira brilha e notifica-o de que ele entrou no top 10.000 da lista da Estrela Azul. O rapaz fica chocado com a notícia e mal consegue acreditar no que acabou de acontecer. O sistema mostra que ele está em primeiro lugar na lista de jovens da sua cidade e distrito. Com um sorriso confiante, ele comemora porque agora o seu lugar na turma de elite está garantido. No dia seguinte, o jovem chega à escola número 1 da cidade Leung com muita calma. No caminho, ele vê várias agulhas espalhadas no chão e continua a andar sem se importar muito. Um homem o chama pelo nome, reclama que ele não o cumprimentou como um bom aluno. O homem se apresenta como tio de seu rival e começa a repreender o garoto ali mesmo. E ali, com um olhar confuso, o garoto cumprimenta o professor e se pergunta quem é aquele cara. O tio de seu rival o acusa de não usar o uniforme escolar corretamente como as regras exigem. Alguns alunos riem da situação e o homem ordena que todos fiquem quietos imediatamente. Naquele momento, vários alunos começam a fofocar e espalhar rumores de que o herói usou anabolizantes para vencer. O professor usa uma vara para punir o garoto e diz que tudo que ele está vestindo está fora do regulamento. O protagonista está completamente sem noção e diz que suas roupas seguem todas as regras da escola. O homem fica bravo e tenta golpear o jovem, mas ele segura a vara com grande facilidade e firmeza. O tio do seu rival o ameaça de expulsão, mas uma voz poderosa interrompe a briga deles. O garoto se agarra à vara e calmamente pergunta quem está procurando por ele naquele momento. Dois homens importantes se aproximam e um deles é o diretor da escola enquanto o outro é o prefeito. O tio do seu rival se apressa para acusar o jovem de mau comportamento na frente de todos os alunos. O diretor ignora a confusão e olha para o garoto com um sorriso muito amigável e gentil. Então o diretor pergunta se ele é o famoso Shengu e o garoto confirma sua identidade imediatamente. O prefeito explica que eles vieram ver o garoto que ficou em primeiro lugar na lista da cidade. Todos ficam chocados com a notícia e percebem que o protagonista não precisou de anabolizantes para vencer. O diretor anuncia que ele será transferido para a classe 1 e o professor invejoso desmaia no chão.
Na sala de reuniões, os 3 melhores alunos da cidade são apresentados aos líderes locais. O primeiro é o herói, o segundo é o rival da turma 1 e o terceiro é o colega de classe do protagonista. Sem realmente se conhecerem, os 3 jovens apenas se cumprimentam com um aceno de cabeça. O prefeito começa a explicar que as 100 cidades do distrito realizarão uma competição entre os alunos. Cada cidade enviará seus 3 melhores alunos com base no ranking de artes marciais da noite anterior. O torneio será sediado na cidade alta e liderado por um artista marcial acima do nível 15. Os 10 primeiros colocados ganharão pontos extras nos exames de admissão da faculdade e prêmios em dinheiro com um olhar sério. O prefeito pergunta se eles estão dispostos a participar deste grande evento. O colega do herói pergunta por que a competição não usará o formato de combate virtual da escola. O homem responde que o combate real é mais eficaz e que haverá proteção para os alunos. O garoto analisa que com seu nível atual e treino diário, ele pode ficar entre os 3 primeiros. O prefeito também observa que, mesmo sem uma vitória, o torneio serve para medir o nível de seus rivais. Com um sorriso confiante, o protagonista levanta a mão e confirma sua participação no evento. Os outros 2 alunos também concordam em participar e se juntar ao desafio das 100 cidades. O líder comemora e diz que verdadeiros heróis surgem de jovens guerreiros como eles. No corredor, o garoto de cabelo escuro pensa que está à sua chance de ajudar sua família financeiramente. Determinado, ele jura que ficará entre os 3 primeiros do torneio para mudar sua vida. Naquele momento, ele percebe que as carteiras não têm nomes e decide sentar-se em qualquer lugar vago por enquanto. Mas, de repente, alguém grita para ele sumir e pergunta se o novato se acha digno de ocupar aquele lugar. Então um aluno gigante encara o garoto com um olhar altamente intimidador e superior. Com isso, o garoto de cabelo escuro não recua e encara o grandalhão de volta, mostrando que não tem medo de nenhuma provocação. Nesse ponto, o herói se pergunta em que era eles vivem para alguém ainda tentar fazer bullying na escola. Nesse instante, o colega do herói intervém, explicando que o novato ainda não conhece as regras da turma. Surpreso, o protagonista nota que o outro garoto se aproximou silenciosamente e tem um nível de poder extremamente alto. Então, o gigante decide deixar o herói em paz por enquanto, unicamente por causa da intervenção de seu colega. Com isso, o amigo explica que na classe de elite, a hierarquia é definida pelo número do assento de cada um. Ele diz que os 10 últimos do ranking mensal têm que estudar de pé durante todo o mês. Naquele momento, o garoto fica impressionado com a enorme pressão competitiva que existe dentro desta turma. Mas o colega avisa que agora, no início do mês, o jovem terá que desafiar alguém para conquistar seu lugar. Curioso, o protagonista pergunta se há outras vantagens além de poder se sentar durante todas as aulas, pois acha que a resposta determinará quanta força ele deve usar em seu próximo duelo. Com isso, o amigo confirma que quanto maior o seu ranking, melhores serão as recompensas para o aluno. Ele explica que a posição determina a quantidade de recursos que o aluno receberá durante todo o mês. Então, vendo que há recursos valiosos em jogo, o garoto de cabelo escuro decide que vale a pena lutar pelo melhor lugar. Com isso, o instrutor anuncia que a aula está para começar e ordena que todos vão para a sala de combate ao lado. Naquele momento, o mestre explica que o desafiante pode lutar 3 vezes e ganhará um número com base em sua força. Então o garoto de cabelo escuro levanta a mão com confiança e anuncia que quer desafiar o 10º aluno do ranking da turma. O instrutor começa a suar ao ver o desafio e se preocupa com a pura audácia do garoto novato. Com isso, os alunos ofegam em choque porque ninguém esperava um desafio tão direto contra o top 10. Então o mestre avalia que as habilidades são boas, mas a energia vital do garoto é bem baixa. Com isso, o garoto de cabelo escuro foca na recompensa e percebe que o 10º lugar recebe muito mais recursos. Naquele momento, o jovem guerreiro decide que o risco vale o prêmio e se prepara para o duelo. Mas o oponente gigante segura um martelo colossal e zomba da coragem de seu pequeno desafiante. Ele encara o herói com nojo e se pergunta se o novato realmente sabe no que está se metendo. O bruto ri alto e avisa que a má sorte do garoto começou no momento em que ele abriu a boca. Com um olhar sério, o instrutor ordena que o grandalhão coloque seu equipamento e entre na arena imediatamente. Então o mestre sorri, pensando que esta derrota servirá como uma lição amarga para o herói agora. Naquele momento, o rival caminha para o centro do ringue, arrastando sua arma pesada com grande facilidade. Com ambos prontos, o sinal de início soa, e a tensão toma conta de todo o ginásio da escola. O vilão grita que vai fazer o herói chorar e implorar por misericórdia na frente de todos ali. Mas o protagonista ativa sua aura azul e responde calmamente que eles verão quem cai primeiro. Nesse instante, o garoto observa o reflexo do ataque que se aproxima e mantém foco total no movimento. O grandalhão ataca com força total e diz que a reação do garoto de cabelo escuro é lenta demais para um lutador de elite.
Então os colegas comentam que a diferença de habilidade entre os dois é vasta e o fim está próximo. Por outro lado, o instrutor percebe que o nível de vida do herói subiu muito rápido em apenas um único dia. O vilão já está comemorando sua vitória antecipada e grita que a luta acabou de vez para seu oponente, mas o impacto do martelo levanta poeira e o herói se move com uma velocidade impressionante ali mesmo. O bruto fica completamente chocado e solta um grito de surpresa ao ver o movimento rápido do garoto de cabelo escuro. Com isso, o gigante tenta um golpe final, mas o jovem se esquiva suavemente e prepara sua própria técnica. Com um sorriso confiante no rosto, o herói percebe que o momento perfeito para o contra-ataque chegou. Então o garoto libera uma explosão de energia azul que atinge o peito de seu oponente com uma força absurda. Com o impacto, o grandalhão é lançado no ar e voa vários metros para longe do ringue. O vilão cai pesadamente no chão da arena e fica completamente nocauteado após receber aquele único ataque. Naquele momento, todos percebem que ele usou o impulso do dragão pálido com uma maestria verdadeiramente incrível, mas o instrutor agarra o braço do protagonista e pergunta como ele alcançou o nível 1 tão rapidamente assim. Ele encara o jovem com um olhar de puro espanto, porque evoluir tanto em uma noite é quase impossível. Com uma expressão confusa, o garoto de cabelo escuro aponta para si mesmo e pergunta se o mestre está falando com ele. Então o professor se recompõe e anuncia em voz alta que o grande vencedor do duelo é o aluno Shengu. Naquele momento, a multidão de alunos começa a fofocar sobre como um nível inferior venceu alguém tão forte. Um dos garotos comenta que não esperava ver um florescimento tardio surgir com tanto impacto na escola. O instrutor pergunta se ele quer continuar os desafios, mas o herói decide parar no 10º lugar por hoje. Naquele momento, um colega de gorro se aproxima com seu celular e pede para adicionar o garoto de cabelo escuro nas redes sociais. Com um sorriso sem graça, o garoto aceita o convite enquanto outros alunos também tentam fazer amizade. De repente, o cara derrotado se joga aos pés do protagonista e implora por perdão de uma maneira muito patética. Enquanto isso, o mestre de cabelo claro observa o garoto de longe com um pensamento muito misterioso, mas ele anuncia que o aluno deve ir ao seu escritório logo após o término de todas as aulas do dia. Uma vez no escritório, o herói encontra um homem elegante sentado lá que lhe diz para entrar e ficar à vontade. O instrutor pergunta ao diretor sobre as vagas de admissão especial para as melhores universidades do país. O homem de bigode diz para ele se sentar e o mestre explica que quer dar uma chance ao novo aluno. Com isso, o diretor afirma que o requisito mínimo é ter uma habilidade perfeita de artes marciais de nível 1, mas o professor insiste e diz ao seu chefe para testar o jovem, pois ele tem equipamento para isso. Então o diretor aponta para o manequim e pede ao garoto para usar o mesmo movimento da luta anterior. Com uma expressão séria, o garoto se concentra e prepara todo o seu poder para o teste agora mesmo. Seus olhos brilham com determinação enquanto ele canaliza toda a sua energia para o golpe decisivo. Com isso, o jovem guerreiro empunha sua espada e se prepara para mostrar sua verdadeira força ali mesmo. Ele usa o impulso do dragão pálido e uma explosão de energia azul estilhaça o manequim de teste. O diretor fica chocado porque o novato alcançou o nível perfeito em apenas uma única noite de treinamento. Parecendo envergonhado, o rapaz pede desculpa por quebrar o equipamento, mas ele não esperava ser tão forte. Animado, o mestre grita que o miúdo é um gênio do combate e que o seu instinto é extremamente raro. Ele diz que nunca viu um aluno com um instinto tão apurado e o rapaz fica tenso com o elogio. O diretor concorda e decide dar-lhe os recursos do primeiro lugar para o seu treino especial. Com um olhar confuso, o protagonista levanta a mão e pergunta o que é essa admissão especial. O mestre explica que para entrar nas melhores escolas, é preciso ter um nível de vida muito alto. O jovem ouve atentamente porque sabe que o seu nível atual ainda está longe do necessário. Mas com a admissão especial, ele só precisa de atingir o nível perfeito um mês antes do exame final. O rapaz pergunta então se pode ir para a Universidade do Monte Huang. Se ele passar nesta admissão, o professor fica confuso e não entende por quê, já que os recursos em todas elas são bastante semelhantes. Ele recorda uma tragédia do passado enquanto um relâmpago ilumina o céu da sua memória sombria. Há 6 anos, a cidade do Lago Oeste sofreu um ataque surpresa de uma terrível raça de gigantes. Com isso, os heróis locais e os das cidades vizinhas uniram forças para lutar contra a ameaça iminente. Mas a força do inimigo era colossal e centenas de milhares de pessoas perderam a vida na batalha. Com esta recordação, o jovem espera que a sua família possa viver em paz e com grande segurança. Ele também deseja ficar forte o suficiente para poder proteger a sua cidade de qualquer grande crise. Nisso, o instrutor percebe que o rapaz é um jovem responsável, capaz de grandes feitos no futuro. O mestre compreende que este tipo de mentalidade geralmente vem de alguém que já perdeu tudo na vida. O diretor explica que a admissão especial irá vinculá-lo a apenas uma daquelas 2 escolas. Com isso,
O professor diz que se ele se sair bem no torneio, a sua vaga e pontuação estarão garantidas. Com um sorriso no rosto, o rapaz agradece ao diretor e ao mestre, dizendo que vai pensar no assunto. Ao sair da escola, ele reflete que o torneio das 100 cidades ainda está a mais de um mês de distância. Então, o guerreiro decide morar num dormitório especial na escola para se focar inteiramente no seu treino. Ele pensa em usar medicamentos para acelerar o seu progresso e ir ao Palácio Marcial da Tecnologia. Acontece que existem 3 grandes forças a proteger a humanidade e o Palácio Marcial Extremo é uma delas. Depois, a segunda é o Palácio Marcial da Tecnologia, que se foca em aumentar a força da humanidade, e a terceira é a Aliança de Artistas Marciais, responsável por manter a ordem pública geral. O jovem recorda que o fundador do Palácio da Tecnologia foi um gênio que ajudou muito a humanidade ao chegar ao local. Ele pede para comprar 3 caixas de uma rara pílula de sangue e trovão. A funcionária fica de boca aberta porque não esperava que alguém tão jovem comprasse aquele item. A atendente avisa-o que, para comprar a pílula, ele precisa primeiro de passar num teste de resistência. Ela explica que se o utilizador perder o foco por 30 minutos, a energia do trovão pode ser fatal. Por causa do risco, o jovem precisa de passar no teste e ele coloca a mão na máquina para começar, com um olhar confiante. O rapaz diz à rapariga que está completamente pronto para o desafio agora mesmo. Logo em seguida, ele começa o teste na máquina e a atendente observa tudo com muita atenção e curiosidade. Mas o equipamento avaria e a rapariga fica chocada com a pura resistência daquele jovem ali. Então, o rapaz de cabelo escuro sai da sala e liga para o suporte técnico, informando que a máquina deles avariou novamente. De volta ao seu quarto, o guerreiro lê as instruções e vê que o máximo são 3 pílulas por dia para ter efeito. Ele acha que o teste da loja foi fácil e que a dor foi apenas 50% de uma única pílula. Com isso, ele decide tomar as 3 de uma vez porque acredita que consegue aguentar 10 vezes mais dor. Mas no instante em que engole os comprimidos, uma dor insuportável atinge o seu corpo e deixa-o em choque. Nesse momento, múltiplos relâmpagos azuis cobrem o rapaz, e ele grita ao sentir cada músculo contrair-se com força, chegando a suar frio. O jovem sorri com um olhar desafiador e pergunta se é só isso que a pílula consegue fazer. Depois de um tempo, a dor finalmente diminui e ele respira de alívio por ter conseguido aguentar até o fim. Uma notificação alerta-o que a sua intensidade de vida subiu e ele comemora por estar mais perto do seu objetivo, mas percebe que o seu corpo só aguenta as pílulas por 10 dias e o seu dinheiro só dará para 55. Por causa disto, ele entende que precisa de ficar entre os 2 primeiros do torneio para poder continuar. O efeito secundário das pílulas deixa-o temporariamente incapaz de se mover devido à onda de energia. Como seu corpo físico está exausto, ele decide entrar no espaço de cristal para treinar um pouco a sua mente. Mas, de repente, alguém começa a bater com muita força na porta do seu quarto e interrompe-o imediatamente. No dia seguinte, o herói pensa que, mesmo sem derrotar os gigantes, o seu poder mental melhorou muito. Com isso, ele senta-se e reflete sobre o seu treino e a chegada dos recursos da escola. Ele lembra-se que os subsídios finalmente chegaram e que está ansioso para começar a aula hoje. Na sala de aula, uma professora de cabelo vermelho anuncia que vai ensinar um método de combate avançado. Nisso, o rapaz percebe que o poder da instrutora está acima do nível 15 e fica muito impressionado. Ela explica que quanto maior a sua habilidade marcial, mais difícil é desenvolver a força física. Por causa disso, o poder mental concentra toda a força num único ponto para aumentar o poder explosivo. Esta habilidade de usar cada gota de força do corpo é conhecida como apego de poder mental, mas a mulher avisa-os para não se focarem nisso agora, porque a intensidade de vida é mais importante. Então, a instrutora diz que vai testar o poder mental de todos os alunos e ordena-lhes que se levantem. Ela usará uma flauta para tocar a canção da exaustão e medir a resistência de todos ali mesmo. Com um sorriso, ela diz que o novato pode optar por não participar porque isso não afetará a sua nota. O jovem fica confuso, sem entender por que ela está a oferecer essa opção apenas a ele no momento. Ele percebe que ela o está a subestimar e, com um sorriso confiante, anuncia que vai participar no teste. A professora acha que ele é demasiado competitivo e que os outros alunos são novatos neste aspecto. Ela decide ficar de olho nele para o ajudar quando ele falhar e prepara-se para começar a tocar. Com um olhar determinado, o protagonista prepara-se para resistir com toda a sua força mental. Nisso, os outros alunos aplaudem animados e preparam-se para mostrar todo o seu poder. A instrutora começa a tocar a canção da exaustão e uma energia roxa envolve todo o seu corpo. O rapaz de cabelo escuro ouve a melodia calmamente e parece completamente inafetado pela habilidade dela. Uma figura sombria e gigante surge atrás do rapaz e desafia-o para um combate mental intenso. Nisso, o herói fica surpreso, mas prepara-se para lutar contra a hipnose física da instrutora.
Com um pontapé poderoso, ele ataca a figura sombria e reconhece a técnica que a professora está a usar. Ele sorri confiante e avança contra o inimigo para mostrar todo o seu poder e habilidade. A mulher fica chocada ao ver que ele não só resistiu, como também consegue lutar de igual para igual. Com um sorriso sereno, o jovem guerreiro prova que a pressão mental dela não significa nada para ele. Impressionada, a professora admite que o poder mental do rapaz é muito mais forte do que ela imaginava. Então, ela decide aumentar o nível das habilidades para testar o verdadeiro limite do novo aluno. Enquanto isso, vários alunos caem no chão exaustos e incapazes de se levantar devido à pressão. A instrutora nota que a maioria não aguentou, mas foca sua atenção no único que ainda está de pé. Com um olhar curioso, ela pergunta-se se o jovem conseguirá aguentar este novo nível de poder. A mulher fica pasmada porque, mesmo com a força aumentada, o rapaz de cabelo escuro continua de pé sem qualquer problema. Os colegas de turma cochicham que o jovem é pobre e não teria meios para comprar itens para treinar o seu poder mental. Nisso, o grandalhão que perdeu para ele comemora, porque a força do herói prova que ele não era fraco. O colega de turma do protagonista encara o seu rival e os dois preparam-se para um confronto de poder mental. O bruto cai exausto no chão e a professora pensa que o novato durou mais tempo do que o melhor aluno da turma. Com um olhar sério, ela decide testar o poder mental de nível 8 para ver se ele consegue aguentar a pressão. O rapaz sente a força aumentar e começa a ofegar devido ao novo nível de dificuldade do teste. Mas a sua aura azul brilha e ele invoca o seu próprio gigante de energia para lutar contra a professora. Com isso, os dois gigantes de energia começam uma batalha épica com múltiplos golpes e explosões de poder. O gigante de energia da professora ataca com um soco pesado e o rapaz sente a pressão esmagadora. Com o impacto, ele começa a suar frio e percebe que está a atingir o seu limite máximo de resistência. Nesse momento, o jovem cai de joelhos, ofegante e sem forças para continuar a lutar contra aquela pressão. A instrutora fica chocada porque o poder mental dele afeta o seu corpo, o que é um verdadeiro milagre. Ela corre para o gabinete do diretor e grita que o novato tem um raro talento duplo para combate. No gabinete, a mulher confirma em primeira mão o que viu e o mestre sorri, satisfeito com a notícia. Com o cabelo em pé de excitação, o diretor diz que o rapaz tem potencial para o nível 20. Ele afirma que um talento como aquele deve ir para uma das 3 melhores universidades de artes marciais do mundo. Com um sorriso determinado, a instrutora faz uma saudação e aceita a nova missão do seu chefe. Ao chegar ao gabinete, o rapaz de cabelo escuro pergunta por que foi chamado para aquela conversa com a professora. O mestre pergunta se ele conhece a Universidade do Dragão Negro e o rapaz diz que sabe pouco sobre ela. Então, o homem explica que essas escolas recrutam apenas gênios que se podem tornar artistas voadores. Para fazer isso, você precisa de uma intensidade de vida de 9.9 e uma arte marcial de nível intermediário. Ele também avisa que poucos alunos podem pagar pelo remédio para alcançar todo esse poder. O protagonista ouve tudo em silêncio e pensa cuidadosamente sobre esta proposta tão importante. Ele decide tentar a seleção da universidade, mas pensa que não quer deixar sua família para trás. Mesmo com o coração pesado, o jovem mostra um olhar cheio de determinação para seu instrutor. O mestre o encoraja e diz que ele pode usar as outras escolas como um plano B para o futuro. O torneio das 100 cidades acontecerá em um mês e ele precisa se concentrar nisso por enquanto. Chegando em casa, sua irmã o chama para tomar café da manhã e ele responde que está a caminho. A garota com orelhas de gato percebe que seu irmão está completamente diferente de antes. Ela acha que ele ficou mais bonito e sua aura está muito mais misteriosa e imponente. O jovem diz à sua família que vai morar na escola para se concentrar em seu treinamento para o torneio. Com isso, sua mãe se preocupa com sua saúde e sua irmã acha estranho que ele tenha conseguido um dormitório agora. O garoto acalma sua mãe e diz que a escola lhe deu muitos recursos para seu treinamento. Ele explica que os alunos da classe de elite ganham uma sala de artes marciais particular. Nisso, seu pai se sente orgulhoso e diz a ele para pedir ajuda se precisar de algo. Com um sorriso no rosto, o homem diz ao filho para continuar avançando com determinação. O jovem termina de comer e anuncia que já está indo para a escola para treinar duro. Então sua família se despede e deseja ao garoto boa sorte em seu novo desafio de poder. Uma vez na escola, ele vê os recursos e pensa que artes marciais é um esporte para ricos. O guerreiro usa seu cartão de acesso para entrar em sua nova sala de treinamento especial. Com isso, ele decide que a partir de agora, se concentrará inteiramente em seu treinamento intensivo. Uma vez dentro da sala, o garoto pede ao sistema de inteligência artificial para aumentar a gravidade. Então um boneco de treinamento aparece e o sistema confirma o comando de seu novo mestre. O jovem sente o peso em seu corpo e acha interessante lutar sob condições tão extremas. Nesse momento, um novo robô de boxe aparece e o quarto round de prática finalmente começa. Ele bloqueia o golpe,
mas percebe que não pode receber o ataque de frente sob essa gravidade. Com isso, o herói desvia do soco e decide mudar a trajetória de seu ataque para vencer, mas o robô analisa e sugere que ele reduza movimentos desnecessários para lutar. O robô ataca por cima e por baixo ao mesmo tempo, fechando todas as rotas de fuga para nosso bravo herói. Já que não pode desviar, o garoto decide fazer o oponente mecânico sentir o peso da gravidade dupla também. Pisando forte no chão, ele ativa o comando e a pressão na sala aumenta muito naquele momento. Com isso, o jovem guerreiro usa sua lâmina para bloquear o impacto e contra-atacar o inimigo mecânico. O oponente de metal cai de joelhos soltando muita fumaça e parece ter sido finalmente derrotado. Mas os olhos da máquina brilham em vermelho mostrando que ela vai usar seu último recurso de combate. Nesse momento, o robô agarra o garoto de cabelo escuro com tudo que tem e ele fica indignado com essa trapaça repentina. Preso no chão, o herói ordena ao sistema que desligue o estado de gravidade para que ele possa respirar. Sentindo seu corpo no limite, o jovem decide usar o método de visualização para fortalecer sua mente. Transportado para um espaço escuro, o guerreiro encara as profundezas de um misterioso mar vermelho em frente a um monstro gigante. Ele grita pedindo por pontos de experiência para subir de nível. De volta ao mundo real, uma notificação avisa que seu poder mental aumentou enquanto ele medita calmamente, tentando se levantar. O garoto percebe que sua perna está totalmente dormente e sente um desconforto irritante. Mentalmente exausto, o garoto de cabelo escuro percebe que seu corpo físico ainda não se recuperou totalmente do treinamento pesado. Sem outra escolha, o protagonista se joga no chão e decide dormir um pouco para restaurar sua energia. Abrindo os olhos pouco depois, o garoto se sente renovado e pronto para enfrentar um novo desafio de artes marciais. Ele entra no espaço de cristal mais uma vez, determinado a refinar suas habilidades de combate com a espada, movendo seus pés com agilidade. O espadachim se posiciona para enfrentar os inimigos que estão aparecendo. Os gigantes de fogo verde aparecem e o herói lembra que não conseguiu derrotar nenhum deles no passado. Mas desta vez ele segura sua arma firmemente e jura que testará sua força contra essas feras agora. O robô ataca e o herói percebe que seu golpe é pesado demais para ser bloqueado. Com isso, o jovem guerreiro olha para o inimigo mecânico com um ar de grande surpresa. Nesse momento, ele entende que as manchas verdes nas feras são na verdade pura energia de cura, mas o garoto avança com sua espada e decide se concentrar em destruir essas marcas primeiro. Naquele momento, o lutador sente que o controle de seu corpo melhorou muito com o treinamento. Então o garoto de cabelo escuro desfere um corte preciso e rápido contra o corpo do monstro gigante bem ali. Com este golpe certeiro, a criatura finalmente cai derrotada e solta muita fumaça. Com isso, o espadachim encara os próximos rivais e se sente pronto para a guerra. Nesse instante, o jovem treina incansavelmente visando alcançar o topo do torneio. Finalmente, o dia da competição das 100 cidades chega e a cidade alta está lotada. Entrando em um hotel luxuoso, o garoto fica impressionado com tanta beleza e riqueza, mas ele nota uma comoção na recepção e se pergunta por que não deixam o cara entrar. O lutador bruto grita com a recepcionista e exige uma explicação sobre o atraso. Com isso, o funcionário fica com medo enquanto o vilão bate na mesa com muita raiva. Naquele momento, o herói sente uma aura perigosa vindo daquele homem de cabelo escuro. O garoto analisa que o nível marcial do cara deve ser quase igual ao seu. De repente, uma linda garota de cabelo roxo observa a cena com um olhar muito calmo. Então a princesa do mar ordena que deixem o jovem assinar o documento de check-in. Os alunos comentam que a garota é muito mais bonita do que em suas fotos da internet. Nisso, o amigo avisa ao garoto de cabelo escuro para esquecer a garota porque ela está fora de seu alcance. Seu amigo explica que a garota se chama Jo Xiagu e é a famosa filha do diretor da escola local. Naquele momento, o herói lembra que já viu aquele rosto antes e reconhece a garota do combate virtual. Ele percebe que ela é a mesma campista que o emboscou no jogo e fica surpreso com sua beleza real. Com isso, o jovem pensa que vir para este torneio das 100 cidades foi realmente a escolha certa. Enquanto o chá esquenta na mesa, os alunos se reúnem para ouvir as novas regras da competição. Então o instrutor anuncia que haverá uma fase extra de batalha por emblemas antes das eliminatórias. Curioso, o protagonista pergunta sobre os detalhes desta nova regra para entender melhor o desafio. O mestre explica que o torneio dura 3 dias e a primeira fase será em uma floresta muito perigosa. Nesta fase, os jovens devem capturar diferentes tipos de emblemas dentro de um limite de tempo de 13 horas. Após garantirem os itens, eles devem correr para a linha de chegada para garantir sua qualificação. Nisso, o herói pergunta o número total de emblemas e descobre que apenas 50 equipes avançarão. O professor avisa que a segunda rodada será uma chave eliminatória de 1 contra 1 com muito pouco descanso.
Naquele momento, seus colegas de classe ficam aliviados por não terem que enfrentar o protagonista imediatamente, mas o mestre reforça que os 10 melhores ganham pontos extras em seus exames de admissão à faculdade e prêmios em dinheiro. Ele explica que o campeão precisa ter resistência e força para aguentar 3 dias consecutivos de luta. Com um olhar muito sério, o instrutor levanta o dedo e diz que tem um último ponto muito importante. Ele proíbe estritamente qualquer fatalidade porque os verdadeiros inimigos da humanidade são os alienígenas. Naquele momento, o líder diz que todos usarão roupas especiais para manter o nível de força equilibrado. O homem avisa que se precisar intervir, o aluno será eliminado e pede a todos que façam o seu melhor. Com isso, o trio de alunos grita com todas as suas forças confirmando que estão prontos para vencer o evento. O herói encara o cenário e se pergunta se o que está à sua frente é realmente uma floresta densa. O organizador se apresenta como diretor da escola e explica que ele é um dos donos do grande torneio. Ele mostra o local e diz que há uma fenda dimensional. Eles são chamados de reino espiritual. Nisso, o garoto fica pensativo sabendo que este lugar estranho está cheio de monstros perigosos. Mas o homem garante a segurança de todos porque um guerreiro muito poderoso certificou o espaço. Então ele dá um aviso sério, informando que o teste carrega risco de vida e todos devem ter cuidado. Com isso, o líder aponta para um garoto solitário e anuncia que ele terá companheiros de equipe. Naquele momento, o protagonista observa o garoto de cabelo escuro e se pergunta por que ele parece tão infeliz ali. Pouco depois, o sistema realiza uma varredura de íris para autorizar a entrada do competidor. Com a permissão concedida, o grande portão se abre e os alunos se preparam para entrar na floresta. Então o grupo atravessa a passagem e finalmente chega à famosa Floresta dos Lobos Espirituais. O diretor explica que usará um círculo mágico para trazer as crianças de volta caso algo dê errado. Ele diz que de 300 pontos, apenas 100 são de emblemas e deseja boa sorte aos competidores. Com o aviso dado, o círculo de energia começa a brilhar intensamente para ativar o transporte. Logo em seguida, uma luz ofuscante cobre todo o ambiente enquanto os alunos são completamente teleportados. Assim que o brilho se dissipa, o herói abre os olhos e tenta se acostumar com o novo cenário. Ele observa as árvores gigantes e se pergunta se aquele lugar é realmente o chamado reino espiritual. Nesse instante, seu colega de equipe verifica o mapa digital e pergunta para qual ponto eles devem ir em seguida. Com um sorriso, o garoto de cabelo escuro avista um item próximo e decide verificar se o emblema é real. Então, os amigos concordam com o plano e se preparam para iniciar a busca pelos valiosos prêmios. Chegando a um local isolado, eles encontram um enorme pilar de pedra no meio daquela floresta densa. Com isso, o herói pressiona o botão brilhante no totem para tentar recuperar o primeiro emblema do teste. Nesse momento, o garoto de cabelo escuro percebe que teve sorte e comenta com seus amigos sobre ter encontrado o item tão rápido. De repente, um dos colegas de equipe grita para todos tomarem cuidado porque sentiu perigo vindo do chão. Naquele momento, várias flechas disparadas por uma armadilha voam em direção ao grupo de estudantes, mas o garoto se surpreende ao notar que outros competidores foram ainda mais rápidos que sua equipe. Nesse exato momento, alguém pisa em uma placa de pressão e a gangue inimiga se aproxima com as armas em punho. A equipe da cidade de Kon aparece e exige que os heróis entreguem todos os seus emblemas imediatamente. Eles explicaram que as cidades maiores costumam ter os guerreiros mais fortes de todo este torneio. Enquanto isso, no auditório, os espectadores assistem ao confronto tenso através de telas gigantes. O diretor rival zomba do mestre de Lian e diz que pagará as passagens de volta dos perdedores. Com um sorriso sarcástico, o herói pergunta se o idiota realmente acha que pode eliminá-los todos sozinho. O vilão fica com raiva e avisa que é melhor eles obedecerem se não quiserem sair da disputa gravemente feridos. Então, o garoto de cabelo escuro responde dizendo que o tamanho da cidade não define quem é o lutador mais poderoso. O inimigo avança com sua lança e jura que o grupo do protagonista será o primeiro a cair hoje. Ele grita que se tornará o rei das lanças e ataca ferozmente para tentar dominar o jovem de cabelo escuro. Naquele momento, os colegas de equipe se preparam para ajudar, mas a atmosfera se torna extremamente pesada ali mesmo. Com muita calma, o garoto diz aos seus parceiros para deixarem toda aquela confusão em suas mãos. Com sua aura azul brilhando intensamente, o guerreiro anuncia que enfrentará a gangue rival sozinho. Nesse instante, seu amigo observa o poder do herói e percebe que ele vai usar uma técnica secreta. O trio inimigo salta com suas lanças e grita que o herói não conhece a vastidão do mundo espiritual, mas o líder da gangue se assusta ao ver que o garoto de cabelo escuro bloqueou o ataque conjunto com grande facilidade ali mesmo. Com isso, o vilão agarra firmemente o cabo de suas armas e se pergunta como o nível 5 pode ser tão brutal. Então, o garoto analisa que o oponente é forte, mas percebe que os outros dois são muito mais fracos que ele. Naquele momento, o guerreiro ativa seu poder mental de nível 9 e seus olhos brilham em azul.
Com isso, o herói segura sua espada com firmeza e se prepara para desferir um único golpe contra os três. De repente, uma explosão de energia ocorre quando o espadachim usa sua arte da luz fluida para atacar. O garoto de cabelo escuro usa a primeira postura de sua técnica e cria uma jaula de luz que cobre todo o campo de batalha. Com isso, os oponentes são arremessados para trás e o líder da gangue fica em choque após receber o golpe. Mas o protagonista pisa firme no chão e permanece calmo enquanto observa seus rivais caídos na floresta. Os dois capangas ficam caídos no chão e o chefe da equipe se pergunta por que sua espada está tão pesada. Suando frio, o vilão está apavorado e questiona quanta força bruta aquele jovem realmente possui agora. Então, o garoto decide terminar a luta e se concentra no inimigo mais forte para encerrar a disputa de uma vez por todas. Com a lâmina apontada para o pescoço de seu rival, o garoto de cabelo escuro usa a segunda postura dos tambores dourados ali mesmo. Naquele momento, o instrutor do torneio aparece e toca a ponta da espada para parar o ataque decisivo, mas o idiota grita que ainda pode lutar e se recusa a aceitar ser eliminado por um aluno de uma cidade pequena. O homem de branco aponta para as roupas rasgadas do vilão e confirma que ele perdeu o duelo oficial ali mesmo. Ele explica que o poder de ataque do herói atingiu o nível 7 e que ninguém poderia ter bloqueado aquilo. O mestre analisa o talento do protagonista e acha que ele é muito superior aos outros gênios da escola. Com isso, o instrutor se afasta acreditando que o jovem será uma força imbatível em todo o futuro marcial. Então, o rival de cabelo espetado se despede e diz ao protagonista que estará esperando por ele nas finais do torneio. Nesse momento, o oponente derrotado se levanta e pergunta o nome do herói porque admira sua grande força. Com um sorriso confiante, o garoto de cabelo escuro responde que seu nome é o primeiro lugar do próximo campeonato. De volta ao auditório, os espectadores veem o resultado da luta com a vitória do nosso bravo herói. Então, o instrutor rival zomba do mestre de Liam e pergunta quando ele quer a passagem de volta. Um líder comenta que existem 4 alunos perfeitos, mas o outro corrige, dizendo que são apenas 3. Os espectadores ficam confusos porque a equipe de Liam já está indo para a saída com apenas um emblema. Os colegas de classe ficam assustados com o plano do garoto de cabelo escuro e perguntam se ele vai enfrentar aquele Uzan ali mesmo. O garoto explica que, com sua força, conseguir 2 emblemas seria fácil, mas ele tem outro objetivo em mente. Com um olhar determinado, o jovem revela que seu verdadeiro plano é vencer todo o campeonato. Ele explica que precisa muito do prêmio de 1 milhão para ajudar sua família a viver melhor. O herói levanta 3 dedos e começa a explicar sua estratégia para os amigos que estão com ele. Ele diz que os 3 mais fortes são de outras cidades e emboscar um deles agora é a melhor chance deles. Seu colega de classe questiona o plano, mas o jovem diz que se não fizer isso, pode não chegar entre os 3 primeiros. Ele explica a lógica do torneio e como os jogadores mais fortes não se enfrentam na segunda fase. Ele suspeita que o torneio é manipulado para favorecer os anfitriões da cidade alta na competição. Com um olhar sério, o garoto mostra que está completamente decidido a seguir em frente com seu plano arriscado. Então, ele se pergunta se consegue derrotar 3 lutadores perfeitos em apenas 2 dias de torneio.